Você já parou a pensar nesse tipo de coisa, cara? Por que que alguns números fracionários, algumas frações, na representação decimal, elas são muito bonitinhas? Então, por exemplo, tá aqui, ó, 0,5, 1/2. Já 1/3, cara, é um negócio feio pra cacete, 0,3, 3, nunca acaba. Ou seja, existem alguns números que, vamos dizer assim, eles ficam mais elegantes, né? A representação decimal deles, ela é agradável aos olhos. Já existem alguns números que não tem nem representação decimal finita, fica um número feio pra cacete e vai até o infinito. Você já parou pra pensar por que que isso acontece? Bom, eu tava refletindo sobre isso, eu tava um dia deitado na cama e tal, é o ócio, né, cara? Quando você tem tempo livre, né, você não fica só rolando ali aquele feed infinito lá, se alimentando de um monte de porcaria. Eu fiquei refletindo sobre isso, falei, pô, cacete, hein, cara, eu nunca tinha parado pra pensar sobre essa questão, por que que tem alguns números que são feios, né, na notação, na representação deles aqui, né, decimal. Essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Eu quero te responder essa pergunta de um jeito super legal, a gente vai construir uma demonstração, uma explicação, e você certamente vai sair desse vídeo um bocado mais inteligente do que você entrou. Então senta aí e presta atenção. Bom, vamos lá. Já vou te contar de cara, pra você que é curioso, qual que é o motivo pelo qual isso acontece. E se você quiser entender isso com mais profundidade, aí você acompanha a explicação pra você sacar por que que este é o motivo e o que que uma coisa tem a ver com a outra, porque no primeiro momento pode parecer que não tem nada a ver. Bom, vamos lá. Antes, só um recado, tá? Vai rolar aqui no Universo Narrado nossa Black Friday infinita, nossa assinatura vitalícia. Você paga uma vez, tem acesso eterno a todos os nossos cursos. Mas deixa eu te contar um segredo. Cara, o fato de ser vitalício é só um detalhe pequeno dessa Black Friday. Cara, nessa Black Friday a gente tem 3 grandes novidades que a gente vai trazer, cara, de coisas que nunca aconteceram na história do Universo Narrado e tem coisa que nunca nem aconteceu antes do Brasil. Pois é, clica no botão aí pra você se inscrever e participar, 24 de novembro é a live. Beleza, vamos lá então. Como eu te disse, qual que é o motivo, né? Já falando assim de modo bem direto aqui pra você que é curioso. O motivo é o seguinte, cara, é o fato de que 10, a gente tá escrevendo tudo isso aqui, né, numa base 10, numa base decimal, ok? Inclusive, decimal. Um terço, né, é uma fração que não possui representação finita na base decimal. Se eu usasse alguma outra base numérica, se eu usasse base 3 ou base 6, um terço seria um número bonito, né? Por bonito, tô dizendo isso aqui, cara, um número que tem representação finita, ok? Beleza. Então, o fato aqui é só o seguinte, não é que um terço é um número feio e um meio é um número mais privilegiado, não. É só uma questão da base que você está usando. Na base 10, um terço fica feio e 1/2 fica bonito. Numa base 6, um terço ia ficar bonito, um meio também ia ficar bonito. Vou te explicar o motivo já já, mas um quinto já ia ficar feio, beleza? Numa base 3. Bom, vamos lá, por quê? Porque tem a ver com o fato, cara, de que 10 não é múltiplo de 3. Note bem, quais são os números, vamos dizer assim, que são bonitos? Vamos lá, então você sabe aqui, ó, beleza, coloquei alguns. Vamos colocar mais uns aqui, ó, vai. Um quarto. Um quarto fica legal também. Um quarto você sabe que é 0,25. Ah, verdade. E um quinto também é bonitinho. Um quinto é 0,2. Não é isso? 0,20 se você preferir. Não é isso? Por quê? O que que tem de especial, por exemplo, no 2, no 4 e no 5? Tem a ver com o seguinte fato, cara. A gente está numa base decimal, né, como está escrito aqui embaixo. Então, o que que é o 10, cara? O 10, ele tem dois fatores primos, o 2 e o 5. Você percebeu? Os números que têm representação finita, ou seja, são bem apresentados, né, na versão decimal deles, são frações em que esse denominador, ele, de algum jeito, ele aparece aqui nos fatores da sua base. No caso, a base decimal, 2 e 5. Ah, entendi. Então, nesse sentido, cara, 1/2 fica legal. Por quê? Porque eu tenho um fator 2 aqui no 10, que é a base. Ah, tá. 1/4 também, porque que é 4? 4 é 2 vezes 2, sacou? Então eu tenho um fator 2 na minha base decimal. 1/5 também fica legal. Por quê? Porque eu tenho um fator 5 na minha base decimal. Ah, tá. Por exemplo, se eu fizer 1/3, pô, não é, cara. 10 não é múltiplo de 3, sacou? Você não tem o fator 3 aqui no 10, quando você decompõe. Ah, entendi. Então, por exemplo, um nono. Um nono é o quê? É um terço vezes um terço. Então, o 3 aparecendo 2 vezes também não vai ser bonito. Ah, é por isso que um nono também é feio. Ele é 0,111, também não possui representação finita na base decimal, beleza? Como eu disse, aqui é só uma questão da base que você está usando. Beleza? Então tá, essa é a explicação mais direta. Você fala, tá, mas o que tem a ver isso daí? O que tem a ver o fato de 10 não ser múltiplo de 3? Por que dá esse pau? Beleza, agora eu vou te explicar então. Vamos lá. Vamos supor, então eu vou fazer a continha com você aqui, ó. Vamos supor que um terço possua, sim, representação finita em base decimal. Então vamos fazer uma suposição. Então aqui, ó, um terço, beleza? Então eu vou dizer que um terço é o quê, cara? Um terço é, sei lá, 0,A1, A2, A3, até um certo AN, ok? O que é isso? Não entendi não, sua notação tá meio esquisita. Por exemplo, no nosso caso aqui eu vou pegar um quarto.
1 quarto seria 0,25, não é isso? Na base decimal. Ou seja, o meu A1 aqui nesse caso seria 2, beleza? O meu A2 aqui seria 5 e o resto tudo seria 0, né? Você pode imaginar que tem um monte de 0 aqui no final desse número. Sacou a ideia? Ah, tá. Então, eu estou te dizendo que 1/3 tem representação finita em base decimal, ou seja, esse n é um número finito. Então, isso aqui vai ser 0,37512, que fosse isso aqui. Você poderia até alegar que o número 0,37512 é um número meio feio, mas o que eu estou chamando de uma representação bonita aqui é uma representação finita. Então, n é um número finito. N pode ser 2, seria nesse caso aqui, eu tenho duas casas decimais, pode ser 3, 4, 5, mas é isso, estou partindo da premissa, então, de que esse cara tem representação, então, finita, ok? Esse número é finito, em base decimal. Beleza. Essa é a nossa premissa. Ok, o que isso significa? Então, vamos lá, significa o seguinte, ó, 1/3, como é que eu posso reescrever isso aqui? Eu posso escrever como sendo A1 dividido por 10, mais A2 dividido por 100, mais A3 dividido por 1000, 10 ao cubo, mais e por aí vai. Mais AN sobre 10 elevado a n. Você fala, que isso? Eu não entendi, não. O que seria o análogo disso? Seria tipo pegar e reescrever esse cara como sendo o quê? 2, que é o A1, dividido por 10, mais 5, que é o A2, dividido por 100, 10 ao quadrado. Tá certo isso? Tá, 2 dividido por 10 seria 0,2 e 5 dividido por 100 é 0,005. E 0,2 mais 0,005, né? Então, 2 décimos mais 5 centésimos é 0,25. Entendeu? Esse que eu escrevi aqui embaixo, no caso de 1/3, beleza? Ok, então tá. Beleza, tá escrito aí então. Perfeito. O que eu vou fazer aqui então, cara? Eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou multiplicar em cima e... Eu já poderia extrair a conclusão daqui, mas eu vou tentar mastigar um pouquinho mais. Vou multiplicar em cima e embaixo por 10 elevado a n, ou seja, multipliquei por 1, não alterei a expressão. Como é que ficou aqui então? Ficou que 1/3 é igual a... Aí eu vou deixar lá embaixo esse fator 10 elevado a n. Beleza? Então, esse número aqui, ó, esse 10 elevado a n é aquele fator lá de cima. Beleza. Vai ficar aqui, ó, A1 vezes... Ora, aqui eu vou ter 10 elevado a n multiplicando esse cara, mas como está dividindo por 10, mesma base, divisão, subtrai os expoentes, né? Então, vai ficar multiplicado aqui, na verdade, por, A1 vezes 10 elevado a n menos 1. Beleza, mais o A2... Beleza, de novo, o 10 elevado a n do denominador está parado lá, está congelado. Quando eu multiplicar por 10 elevado a n esse cara, como tem um 2 lá embaixo, vai ficar 10 elevado a n menos 2. Ok? Então vai ficar A2 vezes 10 elevado a n menos 2. Mas esse entendeu o resto, né? A3 vezes 10 elevado a n menos 3. Não é isso? Que seria esse cara aqui, divide por 10 elevado a 3, então vai ficar um n menos 3. Mais, e por aí vai, mais o AN. O AN vai ficar sozinho, porque na hora que eu distribuir esse 10 elevado a n, vai cortar com o cara lá de baixo, beleza? E o que ficou foi só lá embaixo aquele 10 elevado a n, que era comum a todos, porque eu multipliquei e dividi por 10 elevado a n. Perfeito? É isso. Aí, cara, olha que interessante, agora a gente tá chegando já quase que na nossa conclusão final. Vou deixar o 10 elevado a n ali. O que é esse número aqui, cara? Isso aqui você tem que concordar comigo, vou chamar simplesmente de A, ok? O que é o A? Vou colocar aqui. O A, cara, é simplesmente um número natural. Como assim um número natural? Vamos tentar entender quem que seria o A, por exemplo, esse número, para esse caso, para o 0,25, só para você sacar. Vamos lá. O que seria o A1, cara? O A1 é 2, seria o primeiro número aqui, ó, da representação decimal, 2, vezes 10 elevado a n menos 1. O que é o n mesmo, cara? O n tá aqui, ó. O n, ele é quantas casas, né, tá aqui, ó. Quantos algarismos tem na representação decimal desse cara? Esse é o n. Então, nesse caso, o nosso n é 2, né? Eu tenho só quem? Eu tenho só o A1, eu tenho só o A2. Meu último cara, que é o AN, é o A2. Perfeito. Então, meu n seria 2. O que seria, então, 10 elevado a n menos 1? 10 elevado a 2 menos 1, então seria 10. Ah, tá. Então, esse número seria 20. Sacou? Ah, ok. Beleza. Quem seria o próximo aqui, então? O próximo número nosso seria aqui, ó, o A2. O meu A2 seria 5, ok? O meu n é 2, então 10 elevado a 2 menos 2, 10 elevado a 0, que é 1. Então isso aqui é 5 vezes 1, beleza? E o resto, os outros todos são 0. O A3 é 0, né? Que esse aqui seria 0, 0, 0, por aí vai. É 0,25, 0, 0, 0, 0, 0, infinito 0, se você quiser imaginar. Beleza, então os outros caras todos são nulos, né? Não existiria esses outros caras aqui. Então que número seria esse no caso do 1/4, 0,25? Seria 2 vezes 10, 20,
mais 5 vezes 1, 5, 25, sacou? Ah, tá. Então, enfim, só pra te mostrar, deixar mais concreto um pouco, que o que vai aparecer aqui, cara, é um número que é um número natural. Eu vou pegar um número, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e multiplicar por um múltiplo de 10. Pode ser 10, 100, 1000, 10 elevado a 0, que é 1, mas enfim, o que eu vou ter aqui é um número natural, beleza? Que número é esse? Nesse caso aqui seria 25, poderia ser 300, 500, é um número natural. Perfeito. Então, olha o que eu vou fazer agora. Então, eu vou igualar essa parte com aquela lá no final. Eu tenho, então, que 1/3 é igual a sobre 10 elevado a n. Multiplicando o cruzado desses caras, eu teria que 3a é igual a 10 elevado a n vezes 1, que é 10 elevado a n. E aqui eu chego no absurdo, né? Por quê? Porque isso aqui contradiz o teorema fundamental da aritmética. Porque, olha só, vamos lá. 3 vezes a é igual a 10 elevado a n. 10 elevado a n seria o quê? 10 é 2 vezes 5, né? Então isso aqui seria 2 vezes 5 elevado a n. E se eu distribuir isso aqui, eu vou ter o quê? 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Então perceba, do lado direito eu tenho um número, eu não sei qual é, mas ele é múltiplo de 2 e de 5, beleza? E do lado esquerdo eu tenho um número que é múltiplo de 3, sacou? Não dá, porque eu não tenho o fator 3 do lado direito, você concorda? No lado direito, cara, eu só tenho o fator 2 e 5. Ah, é verdade. Por isso que eu te disse que os números que vão ter representação finita são só aqueles cujo denominador, né, 1 sobre alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser múltiplo de 2 ou de 5. Porque eu acabei de chegar no absurdo. Olha só para amarrar a ideia. Eu parti da premissa que 1/3 tinha representação finita em base decimal. E eu cheguei numa conclusão que é um absurdo. Qual que é a minha conclusão? A minha conclusão é que esse número é um múltiplo de 3, né? Mas esse número claramente não é um múltiplo de 3, porque ele não tem fator 3 nenhum. Os fatores primos são 2 e 5, mas tá falando aqui, cara, ele é 3 vezes A. A é um número natural, 25 no caso. Pô, 3 vezes um número natural é um múltiplo de 3. Mas do lado direito, cara, não tem um múltiplo de 3. Isso é um absurdo. Sacou a ideia? Então agora tá justificado o que eu te disse. Sacou a ideia? Números que vão ter representação finita em base decimal, então que vão ser aqui, ó, bonitinho, 0,25, 0,2, 0,5, são números cujo denominador aqui seja um múltiplo de 2 e de 5, que são os fatores primos da base em questão, que é a base decimal. Por isso que eu te disse que 1/3 não tem nada de feio nele. A questão é só a base que você está usando. 1/3 é feio na base decimal, mas se a minha base fosse 3, se a minha base fosse 6, se a minha base fosse 9... Ah, tá. Como 3, 6 e 9, né, são múltiplos desse cara aqui, a representação dele seria uma representação bonita, finita, sacou? Ah, tá. Já no caso, o 1 sobre 2, que seria um número feio, em base 3. Sacou? Então tem a ver com o lance da base. Pô, essa aqui é uma demonstração super legal. Como eu disse, cara, não sei se você parou para fazer essa reflexão, porque alguns números parecem ser privilegiados, se escrevem de um jeito mais bonito do que outros. Cara, é só uma questão da base que você está usando. Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, fica o recado, cara, quer acessar conhecimento até o infinito, eu só posso dar uma certeza na vida, cara, nos próximos 5, 10 anos, eu vou estar lendo pra cacete, estudando, aprendendo um monte de coisa, criando os novos cursos, e na Vitalício você paga uma vez e tem acesso eterno a tudo isso, cara. Compensa pra caramba, toca no link aí pra você não ficar de fora. Valeu, Sapere Áudio.